Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física. Esta é a nossa terceira videoaula, um trabalho que tenho muito prazer em realizar em parceria com os meus amigos Mário Luiz Ferrari Nunes, da Universidade Estadual de Campinas, e Wilson Alviano Júnior, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a assistência a esta videoaula, somada à leitura da bibliografia indicada, a participação na aula remota e a realização da atividade, esperamos possa contribuir para que vocês alcancem o objetivo de caracterizar os encaminhamentos pedagógicos do currículo cultural da educação física. Como vocês bem sabem, os encaminhamentos pedagógicos dessa proposta abarcam o mapeamento, as vivências, a leitura da prática corporal, a ressignificação, o aprofundamento, a ampliação, o registro e a avaliação. Nesta videoaula trataremos exclusivamente do mapeamento. Eu vou pedir desculpas porque, analisando o material já gravado sobre essa questão, entendemos que aquele que nós gravamos no ano passado, durante o curso de extensão, que tem o mesmo nome dessa disciplina, ele dá conta, né? Ou seja, seria desnecessário fazer uma nova gravação, mesmo porque penso que eu não conseguiria fazê-la com tanta qualidade. Então, a bibliografia foi praticamente a mesma, a visão que nós quisemos naquele momento apresentar coincide com aquela que nós gostaríamos de apresentar nesse momento, então vocês vão ficar com um fragmento da videoaula gravada no ano passado. Espero que possam relevar esta nossa atitude e que nós nos encontremos na próxima semana para fazer as discussões durante a aula remota. Então, vamos à videoaula gravada no ano passado. Gente, passemos então ao mapeamento, né? E essa noção de mapeamento, ela é muito interessante, ela também tem uma certa história no meio da produção do currículo cultural da educação física, e nós entendemos agora, bem recentemente, conforme o texto que ficou sugerido aí para a leitura deste encontro síncrono, né? Do encontro síncrono desta semana, nós entendemos que nem todas as obras do currículo cultural da educação física trataram o mapeamento da mesma maneira, e isso contribuiu para uma certa confusão sobre a compreensão desse conceito. Não sei se vocês estão vendo, essa é a Judite, que está aqui nos fazendo uma visita, né, querendo saber o que está acontecendo aqui com o currículo cultural, né, Gilba? Bom, o mapeamento ele é mencionado pela primeira vez nessa obra, né, Pedagogia da Cultura Corporal, Crítica e Alternativas, publicada na sua primeira edição em 2006. E nesse texto, o mapeamento ele é apresentado como um instrumento que a professora poderia utilizar para identificar uma série de coisas presentes lá na escola. Então, o mapeamento ele seria uma coleta de informações do patrimônio da cultura corporal da comunidade por meio de uma pesquisa de campo. Nós chegamos a sugerir nesse livro até o instrumento, né? Que perguntas que o professor precisava responder para que ele pudesse mapear. Naquele momento, entendíamos que essas informações seriam necessárias para o professor definir a prática corporal que seria tematizada. Vale a pena, né, vocês voltarem nessa obra e verem lá qual era o instrumento que a gente estava propondo. E nesse próprio texto, o mapeamento também é apresentado como forma de avaliação diagnóstica, algo que vai se repetir também em outros textos. Ou seja, se você pensar, toda a influência conceitual da avaliação diagnóstica tem mais relação com o tecnicismo educacional do que com a perspectiva, com as teorias pós, com a perspectiva cultural, mas naquele momento, né, nesse processo de produção de uma teoria curricular, olhando para a prática, dialogando para a prática, esse instrumento ele foi utilizado numa escola da Prefeitura Municipal de Osasco, uma escola que durante 1 ano e meio nós acompanhamos uma professora que desenvolvia um currículo culturalmente orientado e nos parecia, portanto, que era um instrumento interessante.
Contudo, a noção de mapeamento ela é retomada nesse trabalho, mas este livro, né, gente, Educação Física, Currículo e Cultura, ele foi um livro que se buscou um adensamento conceitual. Se buscou aprofundar as contribuições dos estudos culturais do multiculturalismo crítico e, de alguma maneira, apresentar o pós-colonialismo, o pós-estruturalismo, o pós-modernismo como campos conceituais que poderiam influenciar, que poderiam inspirar a prática pedagógica, né, dos professores que afirmam colocar em ação o currículo cultural da educação física. Neste livro, que ele não trata, ele não detalha, ele não se aprofunda nas discussões sobre a prática pedagógica, o mapeamento ele é apresentado simplesmente como primeiro passo, né? Então, é um tanto acanhada, né, essa explicação para o mapeamento, mas é dessa maneira que o mapeamento é apresentado. Como vocês bem sabem, imagino que a maioria de vocês saibam, Mário e eu tivemos a oportunidade de trabalhar com a Prefeitura Municipal de São Paulo, né, ao longo de 2006 e 2007, na produção das orientações curriculares daquela gestão e depois trabalhando com professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, estimulando, né, o processo de compreensão dessa proposta e acompanhando né, como que essa proposta vinha sendo desenvolvida na prática. Estes professores e professoras contribuíram, fizeram registros interessantes que acabaram documentados nesse livro. Este livro, ele é o texto das orientações curriculares, mas é um texto mais alongado, porque normalmente os documentos oficiais eles são um pouco mais enxutos. Este livro, ele não comete aquilo que nós vimos com bastante ressalvas naquele documento curricular, nas orientações do município, que era, né, um rol de expectativas e aprendizagem, mas ele detalha um pouco mais a prática pedagógica e também apresenta os relatos de experiência, né? Ou seja, não é a primeira vez que o relato de experiência aparece numa publicação, ele tinha aparecido em 2007 também, né, no relato de experiência sobre o Futebol Society, mas aqui, né, nós estávamos nos aprofundando nessa discussão das práticas e entendendo que uma das questões mais importantes da perspectiva cultural da educação física é o conhecimento que os professores produzem na escola. Então, é importante o registro desse conhecimento, dessas histórias. Esses materiais, eles apoiam a formação de professores, eles são também um momento de autoformação do professor. Esses materiais, eles documentam uma história de trabalho do professor, eles também podem ser objetos de análise, podem, né, se tornar materiais interessantes para a gente compreender como que o currículo cultural vem sendo desenvolvido, vem sendo produzido, vem sendo criado e recriado. E neste livro, né, Praticando Estudos Culturais na Educação Física, o mapeamento é apresentado como avaliação diagnóstica. É muito complicado, né, gente? A gente agora, né, claro, 12 anos depois, com muitas pesquisas realizadas, muitos trabalhos no campo, né, trabalhos de prática, professores e professoras trabalhando com isso, com essa perspectiva, é complicado a gente compreender o mapeamento como avaliação diagnóstica, porque, na verdade, o que você quer com uma avaliação diagnóstica é tentar identificar aquilo que eles sabem sobre o que você pretende ensinar. O currículo cultural não tem essa preocupação, o currículo cultural não trabalha dessa maneira, nem trabalhava naquela época dessa maneira, mas eram as influências que existiam, como nós estávamos afetados pela discussão tecnicista, como a discussão tecnicista, e se vocês quiserem também, né, a pedagogia crítica, a pedagogia libertadora de Paulo Freire também estava lá nos influenciando, então havia uma noção, uma certa noção de mapeamento, como tentar identificar os conhecimentos que as crianças, jovens, adultas, adultos, idosos e idosas possuíam sobre aquilo que seria abordado, tematizado. Mesmo que a narrativa fosse de, né, reconhecer e valorizar a cultura corporal da comunidade. Bom, contudo, voltamos a esse trabalho, né? Foi um trabalho extenso, com uma análise de mais de 30 relatos de prática, com entrevistas narrativas, né? Já mencionei esse aspecto, né? Já mencionei como esse trabalho foi feito e analisado, esses materiais analisados a partir dos referenciais dos estudos culturais do multiculturalismo crítico, o mapeamento ele já aparece de outra forma, né? Então, nesse texto, mapear quer dizer identificar quais manifestações corporais estão disponíveis aos alunos, bem como aquelas que, mesmo não compondo suas vivências, encontram-se no entorno da escola ou no universo cultural mais amplo.
Com isso, gente, a gente já quer dizer para vocês, mapeamento não é conhecer a realidade dos alunos. Mapeamento não é a gente identificar o que os alunos fazem para trabalhar com aquilo que os alunos fazem. Então a gente já está rompendo com isso. E como que a gente chega a essa conclusão? Conversando com os professores, analisando os relatos dos professores, vendo o que os professores estão fazendo. Então, aquilo que os professores faziam na escola não era avaliação diagnóstica. Foi o que nos levou a pensar, né, que mapeamento, ou seja, nessa pesquisa, mapeamento seria, a partir daquilo que se faz, né, seria outra coisa e não avaliação diagnóstica. Mas, olha como o texto é complicado. Mapear também significa levantar os conhecimentos que os alunos possuem sobre uma determinada prática corporal. Mas isso tem que acontecer, porque se você vai tematizar uma brincadeira, uma dança, um esporte, uma ginástica ou uma luta, é importante que as crianças, né, vamos supor que você chega nessa definição e você define a partir de um certo caminho. E ao fazer essa definição, é claro que há crianças com mais história, menos história com aquela prática corporal. Algumas crianças que talvez desconheçam. Na outra turma, talvez tenha uma criança, ou na escola tem um funcionário, uma funcionária, um professor, uma professora, que tem contato com aquela prática corporal, ou que é praticante, representante daquela prática corporal. Então, mapear não é levantar os conhecimentos para trabalhar a partir deles, para apresentar uma visão melhor daqueles conhecimentos, mas mapear também é identificar o que as pessoas sabem, né, nesse texto, né, gente? Também é identificar o que as pessoas sabem sobre aquela prática corporal que vai ser tematizada. Bom, e aí, né, nada como um dia depois do outro, mais recentemente, em 2018, o Marcos Ribeiro das Neves, nosso querido Marquinhos, ele conclui a sua pesquisa de mestrado. O trabalho que ele fez foi uma autoetnografia, ou seja, ele etnografou a própria prática, as próprias visões que ele possuía sobre aquilo que ele estava trabalhando, né, sobre o seu fazer pedagógico. Ele também fez etnografias com 2 colegas, também que trabalham em escolas públicas da região periférica da cidade de São Paulo, e ele tensionou toda essa produção com base no pós-colonialismo. Então, o Pedro foi dialogar, né, com a filosofia deleuze-guattariana, o Flávio, ele trabalhou com o movimento colonial, movimento modernidade e colonialidade, né, o pensamento decolonial, Boaventura Sousa Santos, Walter Mignolo, né, e tantos outros. E o Marcos Ribeiro trabalha com Homi Bhabha, trabalha com autores do pós-colonialismo, que vão nos ajudar a olhar para aquelas práticas que os professores e professoras faziam e entender como que as pessoas que participavam daquelas práticas significavam as próprias experiências e significavam e quais eram os efeitos daquelas práticas, né, daquele currículo cultural, nas representações que os estudantes tinham sobre si e sobre as práticas corporais. Então, é um texto, né, que também né, que além de estar disponível no site, vocês também encontram vídeos abordando esse material, vocês também encontram artigos, né, que vocês podem ler e se apropriar dessa discussão, desse trabalho interessante que ele realizou. Um aspecto muito importante é que o Marcos ele se ateve à prática pedagógica, aquilo que os professores estavam fazendo e aquilo que acontecia nas aulas. E ele foi se dando conta que em todas as aulas os professores mapeavam, que em todas as aulas os professores mapeavam, no sentido que não só o professor mapeia, né? Todo mundo mapeia, mas os professores, eles não é que eles mapeavam no começo para desenvolver depois. Tudo aquilo que ia acontecendo com os professores, tudo aquilo que ia acontecendo no entorno da escola, tudo aquilo que acontecia com os estudantes, com as estudantes, fazia parte desse mapeamento. Então, o Marcos vai trabalhar com uma outra noção de mapeamento. O Marcos Ribeiro, né, Marcos Ribeiro das Neves, vai trabalhar com o mapeamento como uma escrita possível a respeito das práticas corporais, sujeitos, condições do bairro, marcadores identitários, significados produzidos na e pela comunidade, as fronteiras culturais daquela prática corporal ali naquela comunidade, os afetos que circulam. E aí o Marcos vai trabalhar com essa noção de mapeamento que, mais recentemente, a gente está entendendo que é um percurso cartográfico, é a produção de mapas.
Mapear é produzir mapas, e mapas que têm a ver com o percurso realizado, mapas que têm a ver com os encontros, mapas que têm a ver com os choques, mapas que têm a ver com os afetos, mapas que têm a ver com tudo aquilo que a escola está vivendo, com tudo aquilo que a escola está sentindo, que as pessoas daquela escola estão sentindo. Então, veja bem, neste momento tão complicado que nós estamos atravessando, onde professores e professoras estão lá desenvolvendo o ensino híbrido, né, sobretudo nas redes públicas, o que você observa? Você observa que os professores e professoras são obrigados a mapear de várias maneiras. Esse mapa nunca termina. O registro, né, desse mapa, a cartografia, ou seja, a produção desse mapa nunca termina, porque cada semana é de um jeito, cada semana eu estou com um grupo, cada semana eu estou aí com receios, atento, as pessoas que frequentam a escola também estão, a movimentação nas turmas ela é diferente, ou seja, há todo um contexto que esse professor, essa professora precisa levar em consideração, precisa mapear, precisa incorporar nas suas práticas, precisa modificar o seu percurso a partir daquilo que vem acontecendo, a partir daquilo que vem sendo dito pelas crianças, a partir daquilo que está do lado de fora da escola, que afeta a escola, a partir daquilo que está dentro da escola e afeta a prática pedagógica, a tematização que o professor está desenvolvendo. Então, o que nós vimos? Nós vimos que a noção de princípios ético-políticos que nós temos agora, né, noção essa com a qual nós estamos trabalhando agora, incluindo aqui favorecer a enunciação dos saberes decentes, ela nem sempre foi assim. Que a produção de conhecimentos e principalmente o trabalho realizado pelos professores e professoras que vai nos ajudando a repensar a perspectiva cultural da educação física. Por isso que ela é metamórfica, né? Por isso que ela vai se modificando o tempo todo. Por isso que cada professor e professora desenvolvem de um jeito. A mesma coisa acontece com a noção de mapeamento, e vocês verão também com os outros encaminhamentos pedagógicos, né? Então você tem textos da perspectiva cultural mais recentes que incorporaram reflexões, análises e contribuições de pesquisas mais recentes. Então a narrativa, as informações, aquilo que está sendo escrito sobre o currículo cultural da educação física é diferente do que aquilo que foi escrito em trabalhos anteriores. Então, com o mapeamento aconteceu isso, né? Então hoje nós entendemos que o professor ele mapeia o tempo todo. Hoje nós entendemos com o trabalho do Marcos que não só o professor mapeia o tempo todo, que mesmo durante o mapeamento acontece o processo de ressignificação, e nós já vimos trabalhos da educação físico-cultural que às vezes tratam isso como etapas, como fases, como passos. Hoje nós não estamos pensando dessa maneira, né? Hoje a ressignificação, a leitura, a vivência, o aprofundamento, a ampliação, o registro e a avaliação, eles vão caminhando junto. Eles vão afetando o professor, né? O professor vai organizando e desenvolvendo, o professor está sendo afetado pelos princípios ético-políticos e cada professor vai artistando o currículo cultural ao seu modo. Cada professor vai desenvolvendo essa perspectiva de trabalho em diálogo com o lugar onde está, em diálogo com o que ele pensa, com o que ela pensa, em diálogo com a comunidade onde ele e ela trabalham. Então, todas as obras que eu mencionei estão aí disponíveis para vocês no site do grupo. Os textos vocês acessam, os relatos de experiência vocês acessam no site. Eu sugiro, recomendo que vocês naveguem, conheçam os relatos de experiência, percebam que os próprios relatos eles são diferentes, né, a depender do contexto e a depender do momento, né? Então nós temos desde relatos de experiência lá, né, da primeira década do século XXI e relatos de experiência agora bem mais recentes, de 2020, e daqui a pouco também teremos relatos de experiência de 2021. E no canal do grupo, onde vocês estão acessando as videoaulas, o registro dos encontros, vocês também encontram na playlist Práticas Pedagógicas, vocês também encontram vários e vários registros de práticas que foram realizadas pelos professores e professoras que afirmam colocar em ação o currículo cultural. Que fique de mensagem que ninguém faz nada sozinho, isso aqui só está acontecendo porque vocês estão aí e porque muitos e muitas professores e professoras vêm trabalhando para produzir conhecimentos, para colocar em ação o currículo cultural, para produzir o seu currículo cultural na escola em que a pessoa trabalha. Fiquem bem, nos encontramos no próximo encontro síncrono. Até logo.